sobre como investir no mercado norte-americano, passo a passo. Hoje eu vou aproveitar aqui que está um dia chuvoso, chovendo granizo, então vocês verem que vocês vão escutar de fundo é chuva e no momento tem granizo. Então olha só, o que a gente aprendeu hoje nessa parte de introdução, a gente vai começar a entrar em gráfico agora de uma forma um tiquinho mais aprofundada. Para a gente fazer isso, a gente precisa primeiro entender, né, o que é um gráfico e algumas particularidades de um gráfico, né, em relação ao mercado de ação. E os gráficos de mercado de ação, uma particularidade que eles têm é que geralmente eles usam a candlestick. Eu tentei achar aqui que candlestick em português, né, como é que traduziria, mas pelo que eu vi, as pessoas usam candlestick mesmo. Você vai entender o que é. Enfim. Primeira coisa, quando a gente olha num gráfico, visualmente a gente tende a achar que valores mais à esquerda fizeram um movimento, né, percentual, um movimento percentual menor do que os dados que estão à direita. Ou seja, dados mais antigos, né, eles tendem a dar uma ideia para a gente de que eles fizeram um movimento menor do que dados mais recentes. Então aqui é um exemplo, né? A gente está pegando a Nasdaq, o máximo, né, que a gente consegue ver utilizando o Google, né, o gráfico do Google. E que a gente vê também, a gente vê que na década de 90, que teve aquela dot-com bubble, né, que foi a bolha da internet, né? Naquele período o mercado de ação subiu muito rápido, de forma muito violenta, principalmente no 1999, e as ações, né, principalmente de empresas de tecnologia, elas subiram de forma muito agressiva e de uma forma completamente fora da realidade. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que uma empresa que produziu um lucro, vamos supor, de 100 milhões, estava tendo um valor de mercado de vários bilhões. Então, assim, a coisa estava muito desproporcional. E em grande parte porque havia uma euforia em cima dessa tecnologia que envolvia a internet de modo geral. Então, essa euforia fez com que, né, os valores ficaram extremamente inflacionados, completamente fora de realidade e, eventualmente, né, as coisas elas caem ao chão, né, cai a realidade e aí foi a ruptura da bolha, né? E aí caiu. Mas, enfim, o que eu estou querendo mostrar aqui é que esse período foi marcado, né, por essa bolha, e bolha significa que o mercado ele sobe de forma muito agressiva e sobe muito. E agora, se a gente comparar, né, o finalzinho de 1909, 2 anos atrás, com esse período de agora, visualmente, né, essa linha aqui, ó, visualmente, ela dá a impressão de que a gente está passando, a gente porcentualmente, né, em termos de percentagem, o crescimento aqui é muito maior do que esse, né? A gente tem essa ilusão, né, ótica de que isso aqui é menor do que isso. Mas, na verdade, aqui os valores eles foram de mais ou menos 450 para em torno de 5 mil, então, né, mais de 10 vezes de aumento, né? Em torno de 1000%, 10 vezes de aumento. E nesse período aqui de 2009 até agora, né, até o pico, né, que teve antes dessa crise de março, um período de 10 anos aqui, esse período aqui foi um crescimento de em torno de 6 vezes. 6 vezes é muito, mas não é nada, metade do que teve naquele período. E por que eu peguei esse exemplo? Um que eu queria mostrar para vocês, né, que tomem cuidado, gráficos eles tendem a dar essa ilusão ótica, essa ilusão, né, de visual, né, essa ilusão ótica de que os dados mais recentes eles têm uma variação maior, né, em termos de porcentagem do que dados mais antigos. Então isso é importante vocês terem em mente, por quê? Porque quando vocês vão avaliar uma ação, né, a performance de uma ação, vocês têm que ter isso em mente, porque senão vocês vão pensar que uma empresa que recentemente está fazendo movimentos mais bruscos,
está tendo boa parte daquele crescimento, né, da performance da empresa ao longo, né, em termos históricos, boa parte daquele movimento está acontecendo em termo mais recente, mas às vezes se você for olhar, né, em detalhe o gráfico, você vai ver que na verdade essa empresa ela já vem crescendo há muito tempo, ou que na verdade ela cresceu muito mais antes e agora está num crescimento mais retardado, né, mais lento. Essas coisas é importante, porque quando você vai investir numa empresa, você quer investir numa empresa que vem num crescente, né? Ela vem aumentando de preços, percentualmente falando, cada vez maiores, ou pelo menos mantendo aquela porcentagem e crescendo forte no tempo presente em relação ao passado também. Então é importante vocês não caírem nessa ilusão. E outra coisa também que é mais um detalhe, né? É que muita gente compara, né, o que a gente está vivendo agora com a bolha da década de 90. Olha o trovão. Com a década de 90. E assim, tem paralelos, mas não é bem assim, né? As coisas agora estão. Os preços, né, das empresas não estão tão fora da realidade assim. Bem mais maduro o mercado hoje. Enfim, então não se preocupem que a gente possivelmente não vai ter uma bolha tão severa quanto foi essa. Sim. Então, outra coisa que gráficos, isso não é só um gráfico, né? Mas assim, essa coisa da gente imaginar, né? Quanto que uma empresa tem que crescer para recuperar o preço que a gente perdeu enfim, essa análise de porcentagem em gráfico é um negócio que não é necessariamente intuitivo. Um exemplo, no pico da bolha, se você for pegar, né, o valor no pico da bolha de 1999 com o valor mais baixo, né, nessa região aqui, né, não tem a data certa aqui, mas 2001, 2002 possivelmente, essa caída aqui foi de 75%. Então, se uma empresa ela tinha um valor de mercado, o valor da ação era 100, né, no pico, aqui ela passou a valer 25. Então, só para a gente ver aqui, 100 dividido por 0,75. Opa, não. 100 vezes 0,75 menos 100, 25. Então, acho que eu não precisava ter feito essas contas numa essa forma meio estabanada, mas acho que é bem claro, né, que se uma empresa vale 100, ela cai 75%, ela vai para 25, é o valor dela. Enfim, é uma queda muito grande. Só que assim, uma coisa que você tem que ter em mente é que as quedas, né, quando você fala, o mercado que é o X%, essas porcentagens elas jogam contra a gente. E o que eu quero dizer com isso? Se uma empresa ela cai, né, o valor de mercado dela, como eu escrevi aqui, se ela valia 100, ela cai para 50, são 50% de queda. É uma queda muito grande. Só que são 50% de queda. Agora, vamos supor, você comprou ela a 100, e agora está no valor de mercado, a ação no valor de 50, causa 50%. Mas para você voltar ao 100, se você subir só 50%, né, se ela está no valor de 50, 50% é 75. Então 75 não é o que você tinha inicialmente, é menos. Então o que acontece? O mercado de ação, quando acontece uma queda, essa queda, para você recuperar dessa queda, você tem que ter uma porcentagem muito maior, muito superior àquela queda para você conseguir voltar, né, ficar no 0 a 0. Então aqui, né, nesse exemplo da bolha da década de 90, essa queda foi de 75%, e aí se você for pegar esse ponto aqui, ele só foi atingido em meados da década de 10, 5 anos atrás. Esse pico aqui, né, seria o correspondente. Então, olha que procura. 75% nesse ponto aqui. Se você pegar esse ponto, né, todo esse crescimento que teve aqui, se você for pegar
Tanto que, né, que o mercado teve que crescer daqui até aqui, foram mais ou menos 320%. Ou seja, ele teve que triplicar, um pouco mais que triplicar, para poder recuperar dessa queda de 75% aqui. Então isso levou o quê? Né? Levou mais de 10 anos, né? Em torno de 10 anos. Um pouquinho mais que 10 anos. Então, isso é uma coisa que vocês realmente têm que ter em mente. É um negócio que parece uma trivialidade sem tamanho, mas é um negócio extremamente importante que pega muita gente. Por exemplo, se você está no mercado de ação, comprou uma ação, por algum motivo ela cai 5%. Você fala assim, né, eu acho que ela vai recuperar. Espera, ela cai 10%. Eu vou segurar um pouquinho mais porque agora estou com orgulho ferido. Comprei, não quero admitir que eu comprei errado, né? Então você vai segurar um pouquinho, né? Porque 10%. Aí você vai esperar um pouquinho, ela vai cair, cai para 15%, né? Em relação que você comprou 15% de caída. Aí você fica com orgulho mais ferido ainda, porque, né, porque você comprou errado, você não quer admitir. E aí você pensa, se eu vender, eu saio num prejuízo muito grande, já são 15%, então eu vou segurar um pouquinho mais, mesmo porque eles são 15%, né? Não tem tanto assim, né? Aí você vai seguro e deixa cair a 20%. Para você recuperar de 20%, vamos fazer essa continha aqui. Olha só, se ela valia 100, 20% ela está em 80, certo? Então, para você fazer esses 80 voltarem ao patamar inicial, 25%. Então, se você comprar uma ação e você deixar ela cair 20%, você precisa de aumentar 25% para chegar no valor inicial. Então, né, 5% de prejuízo aí já é diferença, né? E para você arrancar 25% numa ação, não é fácil. Para ela cair 20% é relativamente fácil. Só comprar errado ela cai. Então, né, tem essas coisas em mente. É sempre bom comprar uma ação no momento certo, no momento que ela está subindo. E se você for o tipo de investidor que não quer segurar até o dia da aposentadoria, tenha em mente que tem o ponto certo de comprar, tem o ponto certo de vender. A gente não vai aprender isso aqui agora, mas, né, existem esses pontos. Nem sempre funciona, obviamente, porque senão seria as pessoas elas não seriam investidores, né? Elas seriam coletores de dinheiro, né? Elas iriam lá coletar o dinheiro no mercado de ação. Então não é bem assim, as coisas não funcionam 100%, mas existem pontos de entrada e pontos de saída que são relativamente seguros. Então, se você respeitar esses pontos, você tende a não perder muito dinheiro. E um dos princípios básicos é não deixar que o prejuízo ele corra solto, né? Fez uma compra, deu errado, por algum motivo deu errado, vai saber por quê, tem vários motivos para uma ação cair. Caiu 5%, 8% vende. 8% para mim é o limite, mas tem muita gente que faz 5% ou menos. Mas também não dá para ser muito menos porque a própria flutuação, né, do mercado pode fazer com que você venda de forma prematura também. Então tem um limite mínimo, é um limite máximo, desculpa, né, para caída. Se cair mais com valor X você vende. E não faça com que esse valor seja muito, muito perto, né? Tipo, 3% é muito perto, né? Em um dia uma ação cai 3% às vezes, mas depois recupera. Movimento natural do mercado. Mas não deixe passar de 8%. 8% é realmente o limite, sabe? Porque 8%, com 8% de recuperação, você fica mais ou menos 0 a 0. Agora, chegando ali perto de 10%, já começa a ficar ruim para você, né? Já fica... Já não começa a valer muito a pena, não, e o risco vai ficar muito grande. Mesmo porque uma ação que cai 10%, né, você comprou muito errado. Então, vamos lá. Então, quando você vai analisar ações num gráfico, você tem o gráfico, né, com a variação de preço, mas você também tem a possibilidade de analisar o volume de ações que foram negociadas correspondente àquele dia. Você pode fazer isso aqui por dia, por semana, do jeito que você quiser, mas geralmente, né, cada dia, né, cada valor aqui por dia, ele é correlacionado com um ponto para o volume. O que é volume? O volume nada mais é que
o número de ações que estão sendo negociadas naquele dia. Não quer dizer que estão sendo vendidas, não quer dizer que estão sendo compradas, só quer dizer que estão sendo negociadas. Então, por exemplo, um valor aqui em torno, isso aqui é a Microsoft, então esse valor aqui em torno de 20 milhões, então quer dizer que nesse dia X aqui, 20 milhões de ações elas passaram na mão, foram trocadas naquele dia. Aí você vê, né, que as cores aqui elas variam, elas podem ser, né, escuras ou vermelho. Cinza, né, ou vermelho nesse caso aqui. Vermelho significa que o dia fechou negativo, né, e cinza significa que o dia fechou positivo. Mas não quer dizer que o número de ações, né, foram, enfim, vocês entenderam a ideia. Então, coisas que eu botei aqui que seria interessante discutir. É que você vê também, né, que uma coisa interessante que antes da queda, né, você vê que o volume de ações da Microsoft era um valor em torno de 20 milhões. Então, assim, na situação normal, a Microsoft, ela num dia, né, tem uma variação, tem trocas, né, de ações no volume de em torno de 20 milhões. Isso aumentou de forma absurda durante, né, a queda, que, né, 40 chegou em torno de 80 e poucos nessa época. Então, ou seja, quadruplicou. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nesse período aqui, esse período pré-queda, nesse período as ações elas estavam sendo trocadas, né? Tinham períodos que caíam, tinham períodos que subiam e tal, mas de um modo geral, boa parte das pessoas que tinham a ação estavam ali na deles, então, tipo, era fundo de ação que não vai vender, né, que vai segurar para longo prazo, né, ou uma pessoa que segura, que compra individual, né, ação individual, mas segura por mais tempo e tal, ou que acha que vai continuar subindo, então não vai vender agora. Então, o que eu quero dizer é que nesse período, o número de ações que estão no mercado é muito maior do que isso aqui, obviamente, e esse valor, esse número de ações que estão sendo trocadas durante um dia aqui é só reflexo, né, de especulação ou de troca mesmo, né, as pessoas querendo fazer lucro mais a curto prazo, né. Agora, quando teve a queda, aí as pessoas realmente queriam se livrar das ações, né, as pessoas elas realmente não queriam ficar no mercado. Os grandes fundos, né, de ações, fundo de investimento, eles de um modo geral eles tendem a não vender uma parte muito grande, né, das ações. Então, assim, eles dão um certo buffer, né, no mercado, por isso que não cai, né, indefinidamente. Mas aqui dá uma noção, né, de tanto de gente que se remexeu lá da cadeira para poder vender ações da Microsoft. Eu coloquei Microsoft aqui porque é a maior empresa do mercado de ação hoje, né? É o maior valor de mercado. Então ela reflete bem, né, essa ansiedade, né, que o investidor passou por esse período aqui. E aí depois, né, que teve a recuperação, né, que o mercado começou a subir, você vê que o volume aqui continua muito alto ainda. Por quê? Porque teve uma galera aqui que vendeu, mas não queria vender. Vendeu porque, né, sentiu a pressão do mercado para vender. E nesse período aqui de recuperação, eles começaram a observar, né, que tá seguro, né, ou pelo menos existe uma tendência do mercado subir. Então a oportunidade é uma oportunidade boa, né, de compra e né, começaram a retornar ao mercado de ação. Então o que a gente tende a ver é no futuro, possivelmente próximo, com que esses volumes aqui eles se aproximem mais dos 20 milhões por dia. Então a gente está no período aqui que ainda são essas pessoas voltando para o mercado, e como o mercado caiu muito, isso aqui também dá uma oportunidade, não, é um período em que muita gente que nem tinha ação antes, né, que não estava envolvido no mercado de ação ou que não estava interessado em determinadas ações como a da Microsoft, né, que se interessem, porque a Microsoft vem liderando a recuperação, se interessem e aumente o volume. Mas a tendência é de que isso aqui, né, em breve se estabilize em torno de 20 milhões. Então,
né, voltando à questão, né, do preço e volume eles têm uma relação íntima e é importante a gente vai para isso em mais detalhe em breve, mas o ponto principal aqui é entender que existe uma relação entre preço e volume e essa relação é muito importante que a gente entenda a lidar com ela e a explorar, porque são ali que são boa parte das oportunidades observadas, né? Enfim, a gente vai ver isso com mais detalhe no próximo vídeo. Agora, né, tipo, a gente vem mostrando basicamente só gráficos que em linha, né? Mas tem outros tipos. Um deles é esse, né, que uma linha vertical, né, que tem de um lado o valor de abertura, né, tanto o valor, né, que a ação abriu no dia, do outro lado o valor que ela fechou, e o famoso candlestick, que eu vou voltar nele com mais calma porque a gente vai focar nele. Então, tem um candlestick, tem o candle volume, que é uma mistura, né, de candlestick com volume. Então, eu não vou perder muito tempo aqui não, vou direto no que importa. A questão é, a gente não vai usar esse só, né, a linha mais, isso aqui agora acabou, só quando a gente for no Google, coisa rápida. A gente não vai usar esse, apesar de que esse aqui é muito utilizado, mas a gente não vai focar nele. E a gente nunca mais vai ver isso aqui. Candle Volume é um negócio que a gente tem motivos para usar, mas a gente eu não gosto e eu prefiro. Eu não vou voltar nele mais. Não. Enfim, e o Candlestick a gente vai ficar, né, a partir de agora, em cima dele. Então, Candlestick. Vamos comparar ele com de linha. De linha você vê, né, que tem um período aqui de subida, depois tem um período de descida, depois tem um período de recuperação. Não tem mais nenhuma outra informação além disso, a não ser que você olhe no volume. Se você for comparar só o gráfico, é essa informação que você tem. Subida, mais ou menos, sem grandes flutuações. Aqui teve uma subida mais rápida, mas de modo geral. E aqui teve um zigue-zague, uma caída, flutuação absurda. Então, você dá para tirar mais ou menos esse tipo de informação, não mais que isso. Agora, aqui você observa que antes, né, da crise, esses quadradinhos, né, que a gente chama de candle, do candlesticks, eles são bem pequenininhos, né? E aí foi chegando aqui, eles começaram a ficar mal. E durante a crise, você vê, né, que a diferença entre a base e a parte de cima, superior, desses candlesticks é muito grande, né? Principalmente se for comparar aqui, são muito, muito grandes. A gente vai entender isso em breve. E então, assim, nesse período de baixa volatilidade, eles tendiam a ficar menorzinho, volatilidade altíssima, né, durante o pico da crise, eles, né, têm uma distância muito grande entre o valor o mais baixo e o mais alto, e agora está começando a se estabilizar em relação a ficar com um tamanho menor. Tá, então vamos lá. Então o que a gente quer dizer com isso? Então, candlestick. Candlestick é uma forma muito usada, possivelmente a forma mais comum de você olhar um gráfico de mercado de ação de forma minimamente profissional. Digo nem profissional porque é o que os profissionais usam, mas se você for completamente amador, aí possivelmente você nunca viu, mas se você for minimamente profissional, você não vai usar linha, você vai usar candlestick. E o que é o candlestick? Candlestick é basicamente um retângulo com uma linha indicando, né, no topo desse retângulo o valor, né, se o retângulo for preenchido, né, se ele for, independente da cor, esquece a cor, mas se ele for preenchido, essa parte superior indica o valor inicial do preço no dia. Por exemplo, vamos ver aqui a Microsoft de novo. Nesse dia, a Microsoft, o valor da ação, ela iniciou em torno de
183, quase 183. Então esse seria o valor de abertura, né? O preço de abertura. E aí ela fechou em torno de 183 alguma coisa. Então seria esse o valor aqui eu peguei um exemplo ruim, porque esse daqui significa caiu, e aqui no caso teve uma subida. Esse exemplo aqui é um pouco melhor. Então, nesse exemplo aqui, depois do Twitter, que todo mundo conhece, o valor da ação começou em 31,5, então foi o valor de abertura, né? O mercado abriu com esse valor, e no final do dia ela estava em torno de 31, mais ou menos. Então foi o valor que a ação fechou naquele dia. Então esse é o corpo, né, do candlestick, né, esse retângulo cheio. E aí esse retângulo ele pode ser preenchido, né, ou vazio. Se ele for preenchido, significa que o valor que corresponde na parte de cima do corpo do candlestick é o valor de abertura do mercado, e o valor de baixo significa fechou, não, o valor de fechamento. Se ele for branco, né, se ele não tiver uma cor, se ele não for preenchido, a parte de cima, aqui inverte, né, a parte de cima é o valor que o preço fechou no dia, e a parte de baixo é o valor que abriu. Então assim, parece meio arbitrário isso aqui, mas na verdade é simplesmente para poder te dizer que se você vê o candlestick, né, preenchido, naquele dia deu ruim, o preço caiu. Se ele aparecer assim, naquele dia o preço aumentou. Então, né, a parte de baixo aqui, a abertura, a parte de cima está alto. Então, né, você vê que o valor ele começou baixo e foi para cima. Aqui ele começou alto e foi para baixo. Tá, isso aí agora, isso é o corpo, né, do candlestick. Agora vamos nesses whiskers, né, nesses rabinhos aqui. Isso é o de cima, né, por exemplo, se for nesse caso aqui, né, de que na verdade independente. Esse seria o valor, o ponto mais alto, que seria o valor mais alto que aquela ação, né, chegou no dia, e o de baixo que seria o valor mais baixo. Então, pegando aqui, Microsoft de novo, ela fechou positivo, então ela vai seguir esse formato aqui, né, branco, né, sem corpo dentro. Então, preço de abertura, preço de fechamento, preço mais alto do dia, preço mais baixo do dia. E aí, aqui a gente tem outros exemplos, peço que vocês dêem uma olhada aí. Pode ver que às vezes a gente só vai ter esse rabinho, né, na parte de baixo, cima e embaixo, e às vezes a ação ela sobe de uma forma tão violenta que você não tem nada. Então, assim, de um modo geral, você quer ver esse tipo, né, de candlestick, né? Ele começa no baixo, termina no mais alto, não tem ponto alto e baixo fora do corpo do candlestick. Tem várias formas para analisar, não é só essa forma, estou sempre simplista aqui. Mas uma coisa que é interessante é que quando você olha, né, pro candlestick, tem várias informações que você pode tirar sem você ver o que realmente aconteceu no dia. Por exemplo, aqui, ó. Aqui ele fechou positivo, certo? Só que esse rabo dele para baixo foi bem extenso, né? Principalmente em relação ao para cima. Foi bem extenso. Então significa o quê? Significa que o preço durante o dia ele ficou uma boa parte, né, ou pelo menos ele bateu um valor muito baixo. Ou seja, quem estava vendendo, os bears, né, as pessoas que acham que a ação vai cair, fizeram com que a ação caiu muito, então ela chegou num ponto muito baixo. Porém, as pessoas que acreditavam que a ação, na verdade, deveria subir, né, apostavam na subida, né, os bulls, eles dominaram o dia. Por quê? Porque chegou num ponto muito baixo e eles pensaram assim, opa, tá barato, vou comprar. Então,
subiu. Então foi um dia em que os bulls, né, dominaram. Então quando você vê esse tipo de candlestick, ele é muito positivo. Ele te dá a ideia de que o mercado está vendo, numa situação como essa, uma oportunidade de compra, porque, né, bateu um valor muito baixo, foi vendido. As pessoas aproveitaram para poder comprar. Aqui a gente vê que é mais ou menos o oposto, né? Aqui a ação ela chegou no valor mais baixo, ela começou caindo, e aí no final das contas ela não conseguiu fazer um movimento de recuperação e fechou na baixa. Então assim, teve meio que uma disputa aqui entre os bears e os bulls, mas no final das contas quem ganhou foi os bears, né? No dia a ação ela não conseguiu romper o valor de abertura. Aqui um outro exemplo em que né, teve essa briga, né, entre as pessoas que apostavam nessa ação sendo tão barato e outras achando que estão caro. E aqui, né, botando em perspectiva, isso aqui é Apple, né? Então, essa flutuação aqui que teve de uma empresa muito grande. Então, esse tipo de coisa você vê, é muito comum ver isso que empresa pequena, né, que menos gente, né, tá fazendo transações, então são mais voláteis. Então esse tipo de volatilidade numa empresa grande que nem a Apple é relativamente raro. E aconteceu esse dia, mas também a flutuação aqui, as variações são pequenas, os valores são pequenos, relativamente pequenos. Foi dentro, né, de uma variação, né, de um mínimo e máximo relativamente pequeno. Mas enfim, o fato é que aqui os bears dominaram essa parte, de repente os bulls acharam, né, não, tá barato, vão comprar, aí os bears de novo, aí ficou essa ladainha, né, ficou essa murrinha aqui dessa indecisão. Isso aqui é basicamente uma indecisão. Então, esse é um dia em que houve uma oscilação, ninguém ganhou, no final das contas, a ação ela não moveu, né, nesse caso ela se moveu muito pouco, e basicamente indica um dia de indecisão. Pode ser por vários motivos, né? Tem várias coisas que vêm em mente, mas o fato não teve um dominante aqui. Aqui é um caso claro, né, de bulls, né, vencendo, né, a briga do dia. Começou no valor relativamente baixo, fechou bem alto, não chegou nem perto do valor mais baixo do dia, hora nenhuma do dia. Essas flutuações são flutuações normais, mas de modo geral, as pessoas que estavam, né, no dia, né, fazendo transações com essa ação, viram claramente uma oportunidade de comprar uma ação que eles acreditavam que iria crescer, que ia subir mais que isso. Então foi um dia muito positivo para essa ação. Agora, só para dar uma ilustrada aqui, tem várias formas, né, de você representar esses candlesticks. Eu gosto de usar esse site, né, Stock Charts. Ele é meio simples e tal, ainda mais se você não pagar, que é o meu caso, mas tem outros sites que são um pouco melhor, mas assim, para aprender ele é muito bom, porque ele te dá relativamente poucas opções, as opções estão todas num painel só, então é mais fácil de aprender. Então eu aconselho vocês a entrar nesse site e tentar reproduzir esses gráficos que a gente vem vendo aqui. Então lá eles eles adicionam cores. Então, né, tem o corpo do candlestick preenchido, né? Aí tem o preenchido preto, preenchido vermelho. E quando ele não tem cor, né, quando ele é vazio, né, por dentro, ele pode ser com a linha preta ou com a linha vermelha. Então tem essas duas opções. Então, o que acontece aqui? Por exemplo, nesse caso aqui. Nesse caso, esse dia em relação ao dia anterior, ele claramente ficou abaixo, né? Nesse dia aqui ele ficou abaixo, né? Ele abriu na parte de cima, fechou na parte de baixo. Então, não, os bears nesse dia aqui queriam vender mais barato ainda,
mas no final das contas acabou fechando um pouquinho acima do ponto mais baixo, mas ainda assim no negativo. Então isso aqui já indica, né, de que os bears eles estão dominaram o dia. Então no dia seguinte, bingo, caiu muito mais. E aí, como é preenchido, abriu aqui e fechou aqui. Só que aqui já tem um indício de que, né, os bulls, né, as pessoas que acham que essa ação tá barata, né, foi vendida em excesso, eles já começaram a botar as asinhas de fora. Né, que você vê aqui que o preço subiu consideravelmente, mas fechou muito baixo. Mas então, por que aqui é preto e por que aqui é vermelho? Aqui é preto porque a gente não está vendo o anterior aqui, mas esse valor de fechamento aqui abriu, aqui fechou, né? Esse valor de fechamento aqui, ele é maior do que o fechamento do dia anterior. Agora, nesse caso aqui, no vermelho, ele abriu aqui e fechou aqui. E o fechamento é menor do que o dia anterior. Então, ele não só é negativo para o dia, mas ele é negativo na sequência. Então, em relação ao anterior, ele é negativo também. Então, ele vai ficar vermelho. Aí, no dia seguinte, como eu falei, né, aqui os bulls botaram as asinhas de fora, deram um indicativo antes que eles estavam querendo comprar, mas os bears dominaram o dia. No dia seguinte, a coisa inverteu. Né, o preço caiu um pouco, então abriu aqui, mas rapidamente subiu e fechou bem acima. Isso aqui é muito bullish, né? É um indicativo forte de que o investidor está querendo comprar essa ação. Essa caída aqui criou uma oportunidade, gerou oportunidade. Ela não é indicativo de que essa ação está fraca nesse período. Então, aqui ela subiu. No dia seguinte, aqui ela abriu aqui e fechou aqui, né? No dia seguinte, ela já abriu bem mais alto, entendeu? Já teve transações, né, no pré-market, né, no pós-market, e esses tiveram o efeito de fazer com que a ação já abrisse no alto. E aqui você vê que, olha só, ela foi lá em cima, mas fechou só um pouquinho acima. Então, aqui não teve ganhador. Né? Não dá para falar que teve ganhador, que os bulls ou os bears dominaram, porque no final das contas, os bulls queriam muito fazer com que essa ação, né, corresse, porém, ela fechou praticamente onde que ela abriu. Mas isso aqui é um indicativo de que, né, existe uma tendência de uma sequência positiva aqui. Então, no dia seguinte, a gente vê a mesma história. Ela fecha no positivo. Agora aqui, o que acontece? O investidor, né, os bulls, né, eles tentam puxar mais para cima, mas parece que o negócio ficou meio exagerado, e os bears, né, que acham que a ação está começando a ficar num valor muito alto, eles vão e puxam a ação para baixo, vendem, e no final das contas ela fecha no negativo. Ela abriu aqui, fechou aqui. Mas você vê que tem uma tendência aqui dos bulls ainda quererem fazer com que essa ação suba. No dia seguinte, e a propósito, né, é preto, por quê? Porque o dia foi negativo, mas foi acima do dia anterior. Aí, durante a noite, né, ou amanhã, houveram transações, como aqui fechou no baixo, muita gente achou que era uma oportunidade de comprar, compraram, abriu no ponto mais alto do que fechou aqui, porém, tá vendo, as pessoas já começaram a dar indicativo aqui de que, ó, não tem bulls suficiente para poder comprar e os bears estão dominando. Então esse dia aqui não dá para dizer também que foi dominado pelos bears, mas já tem um indicativo forte de que a tendência é para baixo, porque, né, o rabo está para baixo, não está para cima. No dia seguinte, isso aqui, né, já é né, 2 dias seguidos, né, fechando no negativo, já dá um alerta vermelho para o investidor. No dia seguinte ela abriu bem baixo, tá vendo? Ó? Aqui ela fechou, no dia seguinte ela já abriu bem baixo. Quem fez transações, né, durante o horário, fora do horário do comercial, do mercado de ação, achou que ia cair. E vendeu, no dia seguinte abriu negativo, né, abriu baixo. Só que aí fechou positivo, fechou no alto. Então, quer dizer, nesse dia que ela cresceu muito, e possivelmente porque no início do dia acharam, né, que, ó, abriu uma oportunidade aqui. Só que você começa a analisar, né, a sequência, você começa a ver
que não, eu não sei nem o que aconteceu nessas datas aqui, mas você começa a ver que de um modo geral, os Bulls eles estão tentando puxar, mas eles não estão conseguindo. Tá naquela aquela murrinha, né? Eles puxam, o Bears vão lá e puxam para trás. Então aqui foi a mesma história. Jogou lá para cima, o Bears pensou, opa, oportunidade linda de vender, porque né, tem gente querendo comprar e eu acho que está caro. Eu acho que não está valendo isso tudo. Vendeu, aí fechou no negativo. E aí aqui, fechou no vermelho por quê? Porque fechou abaixo do fechamento do dia anterior, né? No dia seguinte, mesma história. Abriu aqui e fechou aqui. Então, esse dia fechou no negativo e fechou abaixo do dia anterior, então é vermelho. Então, assim, eu não vou continuar não, eu acho que já deu para pegar a ideia. O fato quando é preto, né, preenchido preto, significa, vou pegar esse exemplo aqui, quando é fechado preto, significa que foi no negativo, porque não é preenchido, porém negativo superior ao dia anterior. Quando é preenchido vermelho, significa que foi negativo e inferior ao dia seguinte, ao dia anterior. Quando não tem cor por dentro, né, não é preenchido, significa que que fechou positivo no dia. E se não for preenchido, mas for vermelho a linha, significa que o dia ele fechou positivo, ou seja, aqui ele abriu nesse ponto e fechou aqui, fechou positivo. Mas esse fechamento está abaixo do fechamento do dia anterior, então ele fica vermelho. Então, numa sequência, né, você consegue entender muito bem o que está acontecendo só de olhar para um candlestick, né? Você não precisa nem... Se você tiver sequência, você cria uma história, que nem eu fiz aqui com vocês, mas se vocês olharem um apenas, vocês sabem o que aconteceu com o dia anterior. Vocês não sabem os detalhes do dia anterior, mas você sabe exatamente o que aconteceu no dia anterior. Então, assim, vocês veem que né, em relação a isso aqui, né, da linha do dia, né, que tem muito mais informação, o simples fato de você ter o valor de abertura do dia, fechamento do dia, o valor mínimo e o valor máximo, já dá para ter uma noção bem boa do que aconteceu no dia, quem que ganhou, né, se foram os Bulls ou os Bears, quem está dominando o dia. E se você, né, criar uma história, você, de um modo geral, consegue prever mais ou menos o que vai acontecer depois. Né, dá para ter uma boa ideia do que está acontecendo com aquela ação. Enfim, a gente vai voltar mais nessa questão de como canalizar o candlestick. Aqui eu estou fazendo uma análise mais simples. Tem várias outras coisas que a gente, vários outros indicadores, né, várias outras coisas que a gente vai colocar por cima aqui que vai fazer com que essa análise fique mais fácil. Aqui eu só como exemplo, não se preocupem com isso, mas só para dizer, né, que existem outras formas de mostrar. Não tem que ser preto e vermelho, né, que nem aqui verde e vermelho, enfim, esse aqui no caso é o do Yahoo, que é um que eu pessoalmente não uso, mas só para dizer, né, que nem sempre vai ser nesse formato, né, com essas cores, vão ter outras cores. Mas essa convenção, né, de que se for, né, preenchido, o dia fechou negativo, e se não for preenchido, o dia fechou positivo, isso é geral, todos eles usam essa convenção. Então é isso. Então, peço que vocês entrem nesse site. Não foi eu que fiz, obviamente, foi o desse Stock Charts. Eles dão uma introdução de candlestick, é bem boa. A gente vai aprofundar com o tempo, mas se vocês quiserem aprender algumas coisas básicas, né, sobre candlestick, como faz a análise, né, dos dados que estão ali, eu aconselho vocês irem nesse site, que ele é bem bom, ajuda bem. Então aqui a gente colocou uns exercícios, como eu fiz a outra vez, a gente vai passar por cima, a gente não vai discutir exercício agora, mas eu gostaria que vocês tentassem resolver, né? E aí depois a gente vem com outro vídeo e dá sugestão de resposta. Mais exercício. Então, o que
se tiver alguma coisa para vocês guardarem desse vídeo, essa coisa seria: se a sua ação que você comprou, sua querida ação, caiu, normal, aguenta firme, mas começa a observar, assim, né? Tipo, realmente observe com bastante atenção, hora em hora, dia a dia, se ela estiver caindo, porque se ela passar de um valor X, e esse valor X você tem que determinar, eu estou colocando aqui entre 5% e 8%, porque eu, de modo geral, tenho uma tendência a comprar ações que são um pouco mais voláteis, ações que crescem um pouco mais rápido. Essas ações que crescem mais rápido, elas tendem a, quando cair mais de forma mais agressiva também. Um exemplo, né, de empresa, eu não estou falando de empresa pequena, estou falando de empresa grande. Eu compro empresa pequena também, mas de modo geral, essa volatilidade ela não se aplica só em empresas pequenas. Por exemplo, a Tesla, que é um fabricante, né, do carro de carro elétrico, que é a líder no mercado. É uma empresa que vem recebendo muita atenção, tem muita gente comprando e vendendo, é, e né, os valores das ações estão crescendo muito dos tempos para cá, do ano passado para cá, que finalmente eles conseguiram ter lucro no ano passado, então ela vem crescendo muito. E é uma ação muito volátil. Ela num dia ela cai 5%, 10%. Então, se você comprar errado, e quando eu falo comprar errado, o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos voltar aqui rapidamente. Uma pessoa que está vendo esse movimento aqui, é um exemplo, né? Está vendo esse movimento. Não está analisando, só está vendo o movimento. Opa, essa ação está subindo. Né? E a Microsoft é uma empresa muito boa. Eu vou ver uma oportunidade, a primeira oportunidade que tiver eu vou comprar. Aí a pessoa vai e compra aqui, ó. Né? Porque aqui está subindo, está subindo, subindo, aqui deu uma caidinha. Aqui, opa, foi acima, mas ela caiu um pouquinho, deu uma oportunidade para comprar. Comprou. Dia seguinte, ela cai, a pessoa fica super nervosa, mas ela vai, fecha no positivo. Ela vai, esquece da ação. Não olha no dia seguinte. Negativo, caiu, caiu. Depois, obviamente, recupera, né? Dependendo da ação, vai recuperar mais rápido ou mais lento. Mas dependendo do motivo, né, de qual ação que você tem, né, o motivo de ela ter caído, de qual ação que você tem, pode ser que essa queda que ela se prolongue, né, mais. Então, com essa análise bem simplista que eu fiz com vocês aqui antes, dá para ver que a pessoa que compra, né, nessa crescente aqui está comprando errado. É isso que eu chamo de comprar errado. Comprar errado significa que está comprando num momento em que claramente, né, uma análise bem simplística te fala que a tendência não é de subir. Ela pode estar subindo um pouco, mas ela não vai subir para valer a pena o investimento. Uma pessoa que comprou aqui, né? Aqui é outro esquema, né? A pessoa já tem um horizonte um pouco maior, né? E a hora que ela conseguiu, né, comprou aqui, fez dinheiro, sentiu fraqueza do mercado, vendeu. Então, assim, aqui seria um momento ruim para comprar. Por exemplo, isso aqui já é um esquema diferente. Ela veio caindo, isso aqui seria o Nasdaq, né? Ela teve umas quedas meio bruscas aqui. Aqui, por exemplo, teve essa queda bem, duas quedas bruscas, tentou subir, mas ficou nessa murrinha, caiu de novo. Quando fica em murrinha, geralmente cai. Então, ficou nessa murrinha que, pum, caiu. Caiu, mas caiu muito, né? Caiu muito num dia só. Não sei porcentagem quanto é isso não, mas se você for ver o gráfico, você vê que isso aqui é uma caída forte. Então, caiu forte. E aí, aqui, ela deu uma subidinha, mas essa subida foi, né, praticamente modesta. Nenhum investidor sensato compraria aqui. Mas aí, no dia seguinte, você vê aqui que os bears, né, o pessoal que está querendo, acha que pode cair mais ainda, jogou o preço lá embaixo. Fechou no negativo, mas, né, praticamente um 0 a 0. Isso aqui é um indicativo bem forte de que as pessoas entenderam, opa, não é que é o valor dessa empresa hoje. O valor dessa empresa é mais aqui em cima, né? É mais nessa região daqui, não é nessa região de cá. Então, se isso aqui for o fundo do poço, é aqui que você compra, né? Então, você compra um fundo do poço, né? Tem várias estratégias de comprar, essa seria uma, né? Comprar o buy the dip, que eles chamam no inglês. Você comprar no fundo do poço aqui, subiu, 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 subiu. Aí, porra, já começou, né, a dar uma crescida muito forte.
aí você já começa a ficar ressabiado, né? Pô, uma hora o pessoal vai começar a vender para fazer lucro. Aí você vê que, ó, nessa sequência aqui, aqui ela já deu sinal de fraqueza. Aqui ela já não mudou nada, né? Não foi nem para cima nem para baixo. Sinal de fraqueza, o que acontece? Durante a noite ou durante a manhã, as pessoas vão e vendem, ó. Abriu já baixo, ó. Aí subiu forte. Aí as pessoas ficaram um pouco mais otimistas, 2 dias, né, subindo, aí já começou a cair. Aí aqui fica nessa murrinha, né, porque aqui fica em indecisão, né, não sei o contexto aqui, mas ela começou a fazer um movimento lateral. Esse movimento lateral é um movimento de indecisão, né, nem os bulls nem os bears estão levando o dia. Começa a você ver que, né, que os candlesticks, todos eles têm um perfil relativamente parecido, né, tem um valor alto, um valor baixo e fica naquela murrinha no meio. E se ficar nessa situação por muito tempo, geralmente cai. E aí, como ficou nessa murrinha aqui, ó, nessa faixa de preço, quando caiu muito, as pessoas falam assim, opa, aqui que é a oportunidade de comprar. Compraram. Só que ainda não era o momento, né? A gente tem que lembrar que isso aqui, em 2014, eu não sei qual era o contexto na época, mas aqui ainda não era o momento de comprar. Não está muito claro, porque ainda está no muito alto. Então, assim, se alguém for, né, comprar em algum ponto aqui, teria que ser aqui, né? Então, uma variação relativamente, assim, né? Foram umas quedas fortes, mas chegou um ponto que deu uma estabilizada, deu oportunidade. Agora aqui, quando ela começou a cair, tá vendo? Ela começou a cair forte, outro dia as pessoas compravam um pouco mais alto, caía de novo forte, aí que caiu, deu uma sensação né, uma impressão de que estava recuperando, ainda mais que os bulls meio que, né, mostraram as garrinhas aqui, aí subiu, mas caiu de novo. Possivelmente o contexto econômico da época não estava legal. E aí até chegou um ponto em que, não coincidentemente, perto desse valor mais baixo, dá uma subida de novo. E aí aqui outra coisa meio que vocês veem, né? Que quanto maior o candlestick, mais volátil foi o dia, né? Maior foram as variações. Então, se a variação for positiva, né? Se for no seu lado, pro seu favor, você adora, né? Agora, se for caídas assim mais bruscas, se essa variação for brusca contra você, né? Fechando negativo, é um péssimo sinal e as pessoas sabem disso. E mesmo que você tenha um períodozinho de subidinha, as pessoas elas entendem que possivelmente vai cair mais até chegar no fundo do poço. E que foi mais ou menos o que aconteceu aqui. 2 caídas bruscas, caiu mais forte, fundo do poço, subiu. Aqui umas variações grandes, né, com queda, umas subidas meio sem grande força, caiu, chegou no fundo do poço, subiu. Aí eu não sei o que acontece aqui depois, mas eu acho que já dá para dar a ideia do que eu estou querendo dizer. Então, se comprou errado, acontece com todo mundo, caiu mais que 5, 8% vende. Se comprou certo e caiu 5%, e você está muito seguro de que o padrão, né, dos candlesticks e toda a análise que você ainda vai aprender te diz, né, que aquela ação vai subir, de repente segura até dar 8. Mas se passar de 8, vende. Meu conselho. Tem gente que faz 10%, tem gente que faz 3%. 3% eu acho que funciona bem para ações que têm uma variação diária muito pequena. Por exemplo, vamos supor que você né, tem ações da ExxonMobil, né, que é a maior empresa, indústria da área de petróleo do mundo. Enorme empresa. Tipo, as pessoas que investem têm um perfil próprio, né, que é o perfil dos investidores que vão morrer e não vão usar aquele dinheiro. Não é nem a longo prazo, né, para neto. Então, essas ações elas tendem a flutuar muito pouquinho. Então, esse tipo de investimento, né, que você realmente bota dinheiro só em empresa que realmente quase que não varia, aí, não, obviamente, você não vai usar esse parâmetro que eu estou usando aqui, né, de 5 a 8, porque 5% para uma pessoa que está acostumada, né, com variações de 1, 2%, isso aqui a pessoa não dorme, né? Então isso aqui é o meu, né, é o meu padrão, né, para vender, para tirar o prejuízo, baseado no meu perfil, mas você vai ter que determinar o seu. Mais agressivo que isso é muito arriscado. Então eu coloquei aqui 5 a 8% porque eu acho que isso aqui é a caída mais agressiva que você pode tolerar.
mais do que isso começa, independente do seu perfil, começa a ser uma estupidez. É o risco de você perder dinheiro e depois ficar fora do mercado e não investir mais é muito grande. Então, não faça isso. Então é isso. Então, no próximo vídeo eu trago as respostas, né, sugestões de resposta para as perguntas que a gente tem nos slides anteriores. Espero que tenham aproveitado.